Fala aí, meus queridos, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim, esse é o Garden Futebol Internacional e hoje estamos aqui para falar de uma noite quase perfeita do Arsenal na Champions League, né? Nessa primeira partida de quartas de final, porque o 3-0 ficou barato para o Real Madrid, né? Foi pouco ainda para o Arsenal, que dependeu o Real Madrid dependeu de muitas intervenções do seu goleiro, porque o Arsenal foi extremamente melhor, extremamente mais criativo no sentido de conseguir oportunidades e mesmo não tendo nenhuma falha grave assim que eu digo, não foi, nossa, o Real deu muito espaço nesse sentido aqui, dessa forma, a gente vai falar da partida aqui, mas no geral, mas não acho que teve nenhuma grande falha e mesmo assim o Arsenal conseguiu criar oportunidades incessantemente. Claro, na bola parada, que acabam saindo 2 gols, né? E aí é um mérito muito grande do Declan Rice, né? Que cobra muito bem as duas. Mas escanteios também, bola sobrada, e que o Arsenal é muito forte. Foi uma partida que realmente exigiu muito do Courtois salvar, né? E assim, repito, poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. Não seria nenhum absurdo se esse jogo terminasse 5. O Courtois faz pelo menos ali duas defesas assim que você fala, caraca, que defesa difícil, né? Que espetáculo. Enquanto o Real Madrid não teve nenhuma grande oportunidade. Óbvio que deve ter tido alguma, mas eu nem lembro do Raya fazer alguma defesa difícil, algo do tipo, nada. Mas, enfim, vou falar sobre essa partida, que foi um jogo muito bom de um lado, do outro nem tanto. O Real Madrid, inclusive, que veio numa pequena crise, né? São 3 jogos sem vencer, um empate que até termina com classificação, né, para a final da Copa do Rei, contra a Real Sociedad. O empate foi 4-4, mas o Real tinha vencido o primeiro jogo. Uma derrota para o Valencia na Liga, que seria pior até se o Barcelona não tivesse empatado com o Betis também, né? O Barcelona empata, então fica ainda ali numa distância ainda alcançável. Acho que são 4 pontos agora. Eu vou abrir aqui rapidinho a tabela de La Liga. 4 pontos, né? O Real tem 63, o Barça 67. Se o Barça vence, ela iria para 6, inclusive, né? Então já ficou uma distância ali bem chata de se alcançar, mas enfim. E essa última, né, essa partida de hoje, esse 3-0, enquanto o Arsenal faz um caminho oposto, né? Já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com esse de hoje, jogos de invencibilidade desde que perdeu para o West Ham por 1-0 algumas rodadas atrás na Premier League. Bom, sobre a partida em si, né? Eu vou até colocar primeiro um campinho, né, do Arsenal aí. O Arsenal foi a campo com o Raya no gol, o Timber na direita, que era um lateral quase zagueiro, porque ele ficava muito para impedir as escapadas do Vini Júnior em profundidade, o que é uma estratégia muito normal e muito aceitável de se fazer. E o Timber é um jogador que tem muita capacidade física, né? Então ele até subia algumas vezes, mas ficava muito mais preso, né? Na zaga, o Saliba e o Kiwior, né, que substitui o Gabriel Magalhães, infelizmente, como eu até falei no vídeo aqui da última vitória, né, sobre o Fulham, o vídeo da vitória do Arsenal sobre o Fulham, né, que ele acaba se machucando lá e tudo mais, e perde o resto da temporada. Então o Kiwior substituiu ele, o Lewis Skelly na esquerda, que era um lateral esquerdo também que jogava muito por dentro. Ele acompanhava o Rodrigo quando o Real Madrid tinha a bola, mas muitas vezes também ele jogava por dentro, próximo ao Partey, próximo ao Rice, que eram os dois volantes, né, bem entre aspas, porque o Rice jogava muito avançado, então você tinha Partey, Rice e o Odegaard, o Saka na direita, o Martinelli na esquerda, o Merino como centroavante, e muito elogiado, inclusive nesse vídeo que eu acabei de falar aqui, da vitória contra o Fulham. Inclusive também, se você voltar naquele vídeo, ou se você viu aquele vídeo, lembra? Eu falei que eu não duvidava não do Arsenal ter capacidade de passar do Real Madrid, que claro, é muito difícil, e ainda não está nada garantido, são 3-0, é uma vantagem confortável, mas o Real Madrid já reverteu placares também no Bernabéu, muito complicados, então nada classificado ainda. Mas é um time que criou uma identidade, criou uma forma de conseguir atuar que o credencia a de repente ir longe numa Champions League. Talvez não tenha mantido a regularidade que se esperava, acontece, o Liverpool também perdeu 2 jogos só, né?
mas são aí 10, 11 pontos de diferença na Premier League, então já acho que não tá, não é mais alcançável essa distância, mas na Champions League tem total capacidade de bater de frente com qualquer um dos times que estão nessa fase atual da competição, né? Então, repito o que eu falei nesse vídeo, o Arteta achou muitas soluções, mesmo tendo vários desfalques. E aí, até falei do Gabriel Magalhães, que foi mais um, né? Além do Magalhães, tem o Calafiori, que é um jogador importantíssimo, que até se ele jogasse de repente, não ia jogar o Lewis Skelly, ou não, porque ele estava jogando na lateral esquerda, mas aí, se ele vai para a zaga no lugar do Gabriel Magalhães, o Lewis joga na lateral esquerda, enfim. O Tomiyasu, o Kai Havertz, o Gabriel Jesus, então ainda ali vários desfalques importantes. Não que o Real Madrid também não tenha, né? O Tchouaméni hoje estava suspenso, deve voltar no lugar do Camavinga na próxima partida. O Camavinga já estava suspenso com amarelo e já foi expulso. O Militão também é um desfalque importante, apesar de você ter o menino Asensio aí fazendo uma temporada bem interessante também. O Carvajal, que pelo lado direito também faz uma grande falta, enfim, então o Real Madrid também sofreu com desfalques, é óbvio, não é isso que eu estou dizendo. É que o Real Madrid, obviamente, tem uma capacidade de investimento maior, não que o Arsenal seja pobrinho, mas capacidade de investimento maior, e tem um elenco normalmente mais estrelado, pelo menos, se não mais qualificado, eu até acho que é mais qualificado, mas mais estrelado, né? E aí eu passo até já para a gente falar da partida no geral, para o campinho com os dois times, né? Com o encaixe ali de marcação, que algumas coisas me chamaram a atenção. Esse espaço que eu falei que o Timber grudava no Vini para não deixar ele atacar a profundidade é muito inteligente, claro, mas não era só isso, né, que você precisava para conseguir segurar o Real Madrid. Claro que a jornada do Vini não foi tão boa, a partida do Rodrigo foi extremamente apagada, o Rodrigo até teve um caminho um pouco mais livre pelo lado direito, mas não conseguiu ganhar para cima do Lewis Skelly. O próprio Mbappé também não faz um grande jogo, ele começa até bem, né? Cria uma situação interessante, dá um passe para o Vini, que deixa o Vini em boas condições antes, no primeiro tempo, fez uma finalização para fora, que o Bellingham, né, vai lá e toca de primeira, fazendo um pivô bem inteligente. Eu acho que estava 0-0 ainda nesse momento. Então, até criou algumas oportunidades dentro da capacidade dele de movimentação e de qualidade mesmo em si, claro. Mas talvez tenha faltado um pouquinho da bola chegar um pouco mais favorável para ele finalizar mesmo, que eu acho que o Real não teve isso. Os dois times, inclusive, fizeram só 3 alterações. A última do Arsenal, no último minuto quase ali, do Ben White entrando no lugar do Timber. Mas também acho que talvez o Ancelotti poderia ter aproveitado mais cedo as mudanças, né? O Brahim Dias entra no lugar do Rodrigo já aos 85, já estava 3-0. O Fran Garcia também no lugar do Alaba já estava 3-0 também. Entrou para ser um lateral bem ofensivo, para subir mesmo, mas já estava 3-0 ali, né? Então acho que talvez poderia ter aproveitado mais cedo até esse banco de reservas. Mas ainda, voltando a falar da partida ali, um encaixe que eu acho que favoreceu o Arsenal foi quando a equipe tinha a bola, né? Formava ali com seus 3 zagueiros, seus 2 zagueiros mais o Timber, quase um terceiro zagueiro, e você tinha na frente dessa linha o Lewis Skelly e o Partey. Próximos a eles tinha o Rice e o Odegaard. O Odegaard caindo para o lado direito igual ele faz costumeiramente. Então você tinha uma zona do campo que conseguia ter mais jogadores do que o Real Madrid. O Real Madrid defendia num 4-3-3, só que mudando para 4-4-2 em alguns momentos, quando a bola fazia um balanço para o lado direito, o Rodrigo às vezes fechava a segunda linha, às vezes ficava na frente, lado esquerdo a mesma coisa com o Vini, mas o Arsenal consegue colocar uma superioridade ali por dentro, que eu acho que deu muitas vantagens, especialmente quando você pensa na capacidade do próprio Rice, que faz 2 belos gols de falta, né? E a gente já vai falar disso também, de conseguir se movimentar, do Partey também, que tem uma capacidade de bola longa também muito interessante, e o Odegaard, que é o principal jogador desse time, se entende muito bem, o principal jogador desse meio de campo, se entende muito bem com o Saka pelo lado direito, e acho que isso aconteceu em alguns momentos de forma bem mais progressiva, né? A bola sempre caía por aquele lado, rendia alguma coisa, era uma bola na profundidade, era o Saka indo para cima do Alaba, que teve um pouquinho de dificuldade tentando marcar ele, enfim. Então, acho que é uma situação bem interessante que o Arsenal consegue aproveitar. E, inclusive,
quando a gente fala em jogar por dentro, em ter mais jogadores por ali, Saka e Martinelli jogam bem abertos mesmo, que é para largar o campo. Inclusive o Luiz Skelly fazendo essa parte por dentro, você tinha o Martinelli bem aberto na lateral, entre aspas, do campo. E ele era um cara que estava sendo marcado pelo Valverde. Então o Valverde é um jogador que tem uma capacidade física muito maior, inclusive talvez até tenha segurado o Martinelli, especialmente na segunda etapa. Acho que o Martinelli no primeiro tempo consegue ser mais agressivo, consegue achar alguns espaços ali, mas depois meio que deu uma cansada. Porém, o que eu acho que fez também o Arsenal conseguir essa superioridade era a inteligência do Merino, que a gente já falou aqui nesse vídeo, né, da vitória sobre o Fulham. Ele saindo da área para abrir esses espaços, para trabalhar perto ali de Rice, Odegaard ou Partey quando chegava, e acaba liberando também, esvaziando um pouco a entrada da área ali, para Saka ou Martinelli aproveitarem disso, ou ele mesmo, né? Quando sai a jogada, né, do terceiro gol, os dois primeiros são os gols de falta, o terceiro gol é uma movimentação muito inteligente dele, que ele dá um passinho para trás e acaba ficando livre, e o Lewis Skelly entra ali pelo lado esquerdo, fazendo praticamente a vez de lateral, e cruza, ele faz muito bem esse gol. Então, repito, é uma alternativa muito interessante que dá ao Arsenal mais possibilidades e uma superioridade ali, principalmente em frente à área, que é onde mais ou menos o Arsenal mais jogou, mais teve a bola ali por dentro mesmo, e acabou se aproveitando disso. Sobre os dois gols de falta do Rice, nunca tinha feito gol de falta na carreira, né? Ele é um jogador que bate muito bem na bola, não só em finalizações, ele fazia bastante gol no West Ham, mas tem muita capacidade de lançamento também, é um jogador que tem um ótimo trato com a bola, né? Mas as faltas hoje foram aquelas duas faltas cobradas que você não tem o que falar, não tem como cobrar do goleiro, não tem como falar que o goleiro falhou. É uma bola aquela primeira que vai por fora e o goleiro não tem nenhuma visão, né? Porque ela sai da barreira e depois entra. É um efeito muito difícil de se pegar. E outra, a segunda é um espetáculo, né? A segunda até brinquei com os amigos meus, que é falta lá nos 90, né? Que é colocada no ângulo, aquela falta que você fala, puta, que golaço mesmo. Não tem como pegar. Ah, mas foi no canto do goleiro. Mas ela entrou lá na divisão, no limite, com a força necessária, que não deu nem tempo. Mesmo o Courtois pegando, ele nem chegou perto pulando, aliás, ele nem chegou perto de pegar, de passar perto de pegar. Então, total mérito ali nessas duas cobranças, total mérito do Arsenal dominar essa partida. Claro, a partida do Real Madrid foi muito abaixo, repito. É uma equipe que tem tido dificuldades em alguns jogos, quando talvez não tenha um pouquinho mais de espaço, depende muito da qualidade individual dos seus jogadores, ver o que eles vão tirar da cartola, né? E hoje não teve muito isso. Acho que os dois melhores para mim foram o Bellingham e o Modric, que fez um grande jogo e até achei um pouco sobrecarregado, né? No sentido de ter que cobrir muita gente. Às vezes estava perto do Rice, às vezes perto do Partey, às vezes o Lewis Skelly caía por ali, enfim, e ficou com um pouco de ajuda. Não gostei tanto da partida do Camavinga, por exemplo. Acho que até também um pouco disso, até fica um pouquinho sobrecarregado, mas com a bola no pé não teve grandes ações ofensivas. E claro, ele também não é um jogador que precisa normalmente, mas hoje, quando você tinha uma limitação muito grande, principalmente das laterais ali, do jogo pelas laterais mesmo, com o Rodrigo e o Vinícius, talvez ele pudesse ter aparecido um pouquinho mais. E falei do Modric, falei do Bellingham também, que acho que as poucas vezes que foi ao ataque, apesar de eu achar que ele poderia também ter sido um pouco mais combativo no lado defensivo, igual o próprio Camavinga até foi mais, né? Mas as poucas vezes que ele foi ao ataque, acho uma assistência bem interessante para o Mbappé, tem uma finalização também, aquela que ele dá de calcanhar, que é muito bonita, acabou saindo fraca, mas é um jogador que sempre acha soluções nessa região do campo mais perigosa, né? Talvez também tenha faltado colocarem a bola para ele ali, mais ou menos como foi com o Mbappé, não sei. Não tem nada definido, semana que vem é o jogo da volta, eu acho que é quarta, né? Semana que vem, vou até olhar aqui. Dia 16 é quarta-feira que vem, uma semana e um dia antes. O Arsenal enfrenta o Brentford pela Premier League e o Real Madrid o Alavés. Acredito que os dois iriam poupar, né? Mas pensando no ritmo físico mesmo, e não porque o Arsenal não, porque dá para tentar o título, o Real Madrid até dá, e aí também vai ser uma escolha, vai tentar com o titular, de repente. O Barcelona também tem Champions League amanhã contra o Borussia e depois tem La Liga, né? Então não sei, né? Barcelona, porque claro, é o líder de La Liga. Mas enfim, decisões a serem tomadas, o jogo ainda está em aberto.
uma ida de quartas de final muito interessante. Como eu aposto que foi também Inter de Milão e Bayern, mas eu escolhi esse para assistir. Vou ver o compacto depois do outro jogo. E, enfim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Estamos chegando, ainda caminhando a 150 inscritos no começo. Então agradeço a você que já está aqui, quem está chegando também. Até a próxima, valeu!